O que podemos fazer para tornar o nosso mundo um lugar melhor? Em julho de 2018, eu participei de uma missão com um abrigo de refugiados venezuelanos lá na cidade de Boa Vista. Isso marcou muito a minha vida. Eles tiveram que deixar a casa deles, os amigos deles, a família deles para trás e correr o risco de não ser bem recebido aqui no Brasil. Um dos responsáveis da ADRA de lá me disse que viver com tantas adversidades faz eles entrarem no que eles chamam de modo sobrevivência, que os leva a fazer coisas que não fariam em circunstâncias comuns. Ali eu pude ter certeza de que ser estrangeiro não é uma coisa fácil. Deus, sabendo que isso poderia acontecer, ele instituiu leis para o povo de Israel, que os obrigavam a cuidar uns dos outros, em especial dos estrangeiros. Vamos voltar um pouco na história. Quando José foi para o Egito, a família dele passou uma fome em Canaã e foram para o Egito também. E eles começaram a viver ali até que veio um faraó que não conhecia José e começou a escravizar o povo de Israel. Eles foram escravos por cerca de 400 anos, até que Deus enviou Moisés, um grande libertador que permitiu que o povo saísse do Egito e voltasse para Canaã. Quando eles saíram, Deus instituiu algumas leis que falavam especialmente que o povo de Israel deveria cuidar dos escravos, das viúvas, dos estrangeiros e dos órfãos. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2 mandamentos que são: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, os 10 mandamentos eles têm uma dimensão vertical e horizontal. Um detalhe curioso é que Deus introduz os 10 mandamentos dizendo o seguinte: eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus introduz a lei dizendo para os israelitas quem ele é e quem eles eram. Ele estava dizendo: olha, não se esqueçam que eu sou Deus e que vocês eram escravos. Tanto é que na continuação da lei ele diz o seguinte: também não oprimas o estrangeiro, pois vós conheceis bem o coração de um estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, não oprimam como vocês foram oprimidos, ok? Não façam o que fizeram com vocês. O capítulo 22 também fala disso. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiro foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A desigualdade social começa quando eu esqueço que eu sou tão pecador como aquele que eu julgo ser inferior a mim. Se a gente parar de se achar melhor do que os outros, diminuir as desigualdades vai ser uma coisa natural. Outro detalhe importante é referente ao dízimo. Ele é muito importante para a manutenção da igreja, para a manutenção da obra de Deus, mas principalmente ele é importante para a manutenção do coração daquele que devolve. Porque o dízimo é um aviso para nós mesmos de que tudo que temos e de que tudo que somos é de Deus. Ou seja, eu não devolvo apenas 10%, eu devolvo tudo. Eu dizimo 10% sim para a obra de Deus, mas os outros 90% são de Deus e assim sendo, com certeza ele vai querer que eu reparta com as pessoas que estão precisando. Os israelitas do tempo de Cristo devolviam cerca de 25 a 35% de sua renda mensal para a obra de Deus e também para ajudar os pobres. Ou seja, 10% não é máximo, é mínimo. Dízimo não é teto, é piso. Uma dica legal é você separar um percentual da sua renda para poder ajudar os mais necessitados. Assim como é legal ter um pacto, uma oferta programada com um percentual fixo, também é importante colocar um percentual para ajudar o próximo. Um valor mínimo ali mensal para você se disciplinar a não se esquecer dos nossos irmãos mais necessitados. Lembrando que qualquer um entre vós que quiser se tornar grande, que sirva. Por isso, quanto mais você doa, mais rico você é. Milton Afonso que o diga, né? Pela graça de Deus também, né? O último ponto que a lição fala que me deixa impressionado é sobre o tal do ano jubileu. Sabe o que é ano jubileu? Não. Não sabe mesmo? Não é férias, negócio assim? Mais ou menos assim. Deixa eu explicar. Cada 7 anos eles tinham o que eles chamavam de ano sabático, onde ninguém trabalhava e a terra também não recebia nada, nenhuma plantação. Todos descansavam. E a cada 7 ciclos de 7 anos, nós tínhamos o 50º ano, que era chamado de ano jubileu. Esse ano, as dívidas eram perdoadas e as propriedades eram devolvidas para os seus antigos donos. Com isso, Deus protegia o seu povo da desigualdade social. Quando os israelitas chegaram em Canaã, Deus supervisionou Josué para que as terras fossem distribuídas igualmente entre as tribos e famílias. Deus sabia que com o tempo as pessoas iriam começar a vender as suas terras para sobreviver e essas terras acabariam se concentrando nas mãos de poucas pessoas.
Foi então que ele decretou que todas as terras não poderiam ser vendidas de maneira definitiva. Peraí, Beijão. Isso é aluguel, né? Não é venda. É, mais ou menos assim. Era como se fosse um aluguel, porque depois de 50 anos, eles tinham que devolver a terra para aquele a quem ele tinha comprado. Também a terra não se venderá por perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Ou seja, o ser humano não é dono de nada. Tudo, literalmente tudo é de Deus. E em gratidão ao fato de Deus me deixar usufruir das suas propriedades, eu as compartilho com os outros filhos dele. Existe um livro daquela época de um historiador chamado Flávio Josefo, que registra que Júlio César isentou os judeus dos impostos no ano sabático. Isso comprova que esse ano realmente existia. O segredo para a generosidade é a consciência de que tudo que você tem pertence a Deus. Quando você se esquece disso, você perdeu a capacidade de se tornar rico. Muito legal esse assunto, né? Resumindo tudo que a gente viu hoje, primeiro, tudo é de Deus. Nós somos apenas caseiros de suas propriedades. Segundo, é minha obrigação repartir as propriedades de Deus com os outros filhos dele. Terceiro, prova disso é o ano jubileu, onde as terras eram devolvidas aos seus antigos donos e as dívidas também eram perdoadas. Hoje em dia eu vejo uma ênfase muito grande em juntar dinheiro, em gerar riqueza, em fazer o primeiro milhão, só que mais importante do que ser rico é tornar os outros ricos também. Por isso, no reino de Deus, eu não me preocupo apenas comigo, mas com os outros também. Decida isso hoje. Mais do que lutar para ser gerente do maior número de propriedades de Deus, eu tenho que lutar para que o máximo de pessoas desfrutem das propriedades que Deus tem. Comuns. É um alienígena aí. Tipo, pá. Né? Cada um pega e fica já com a sua, que coisa mal.